Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de qualidade de vida, nós temos que trazer sempre o gestor maior da cidade, que hoje chama-se Jonas Tomazini. Então, prefeito em exercício. Para mim é o prefeito, está mandando é o prefeito, né? E a dificuldade vai ser chamar vice-Jonas na campanha ou vamos chamar o prefeito Jonas, né? Então, vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. É um jovem que já milita na política há muito tempo, vereador, secretário, agora pai do João Victor, então, né? Tá tudo dominado, né, Jonas? Câmara 3 para te dar o teu oi inicial aqui. Bom, Glacir e aos nossos telespectadores, muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui à TV Cidade, conversar um pouco com a nossa população. Nós estamos iniciando um ano de 2024 de muitos desafios que a gente tem. Nós tivemos, todos os prefeitos dessa gestão tiveram um impacto no começo e no primeiro 1 ano e meio da sua gestão com a questão da pandemia. Nós tivemos as questões climáticas, né, de primeiro estiagens e depois um período bastante chuvoso, mas o prefeito Fabiano, eu e a nossa equipe, a gente procura dar o máximo do nosso trabalho para poder amenizar essas adversidades que existem em todos os lugares, em todos os momentos, para poder alcançar as demandas que a nossa sociedade farroupilense tanto precisa. Eu quero aqui, né, Glacir, dizer que, para mim, eu tive uma oportunidade até esse momento e pretendo continuar tendo essa oportunidade que o prefeito Fabiano nos dá, de agir e de participar da gestão de uma maneira ativa durante todos os dias. Aqui a gente não julga os momentos, né, mas quem sabe os vice-prefeitos anteriores, eles não tiveram ou a mesma disponibilidade, ou a mesma abertura, ou a mesma vontade de participar das gestões, como eu tive a oportunidade de fazer nesse período aí de 2021 até agora, o fim de 2023, iniciando esse ano de 2024. Então eu sou muito grato ao prefeito que me oportuniza, né, que nos permite, inclusive, conversar, discutir, debater. Nem sempre se concorda em todos os assuntos, mas a gente lá na sala conversa e sai de maneira uniforme a nossa decisão. E também eu acho que é importante que nós tenhamos a oportunidade de, quando eventualmente tem alguma saída, como agora o prefeito teve alguns dias de férias, o município não para. Né? Se o vice-prefeito ele não está engajado com o que está acontecendo na administração, até que ele começa a pegar os assuntos, o prefeito já está de volta e se perdeu aqueles dias. Em Farroupilha não acontece isso, porque a gente realmente está integrado, trabalha juntos e não para de acontecer as ações pelo município. Então, é um ano com muitos desafios que a gente tem, mas também tem muitas coisas boas que a gente iniciou já em 2024, entregas para a nossa população, reformulação de legislações, obras no nosso interior, na cidade, nos bairros. A gente tem tentado distribuir de uma maneira harmoniosa e equilibrada os investimentos do município e procurando sempre aquele tripé, né, de saúde, educação e assistência social estar atendido, né, sempre com desafios, sempre com necessidades, com obrigações que muitas vezes não são do município, são do Estado ou da União, mas que o município é o ente mais perto, então acaba sendo cobrado, mas tendo esse tripé atendido para que a gente possa partir para os investimentos para tornar realmente a nossa cidade cada vez melhor. Tu quer dar um inicial para falar da semana aí, aproveitando que tu está como prefeito? E o que tu teve a felicidade? Nós tivemos desde os últimos dias aí, né, Glacir, a gente teve a oportunidade de entregar 2 projetos de leis importantes na Câmara de Vereadores, tanto o projeto de lei que cria a Lei da Inovação aqui em Farroupilha. Eu acho que é importante a gente colocar assim, a secretaria, por exemplo, que a Regina faz parte hoje, ela é de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. No desenvolvimento econômico, nós criamos, né, uma cidade mais atrativa para investimentos. Quando eu digo investimentos, não é apenas para os investimentos de empresas de fora, que não estão aqui, mas também para ampliações de empresas do nosso município que estão ampliando os seus parques fabris para que aqui elas possam
continuar instaladas e continuar crescendo, inclusive. Na área do turismo, Glacir, a gente tem muito a crescer, principalmente considerando a maturidade que a gente tem em cidades vizinhas à nossa. Mas é importante nós colocarmos um dado que é o ISS do setor hoteleiro. Se nós compararmos 2019 com 2023, e por que eu pego esses anos? Porque são os anos que estão limpos, praticamente, da questão da pandemia. Nós dobramos o valor de imposto arrecadado, ou seja, se teve o dobro de imposto, teve o dobro de faturamento. E nesses 4 anos a gente teve um crescimento também significativo nessa parte dos turistas que permanecem e que pernoitam aqui no nosso município. E também teve um crescimento dos nossos caminhos, dos nossos roteiros, que fizeram com que o nosso turismo também cresça. Então eu falo do segundo eixo, né? E agora vem a inovação, para que nós possamos permitir um local onde as empresas de tecnologia e inovação possam experimentar novos produtos, possam ter reconhecimento das suas ações, para que nós possamos incentivar cada vez mais esse ambiente tecnológico em Farroupilha. Mas sem nunca esquecer as nossas vocações. Farroupilha tem uma agricultura forte, tem uma indústria forte, a gente pode investir em turismo, pode investir em inovação, mas sem esquecer as nossas fortalezas, que são a agricultura, a indústria e a questão também do nosso comércio. E nessa sexta-feira tive a oportunidade de entregar, Glacir, a nossa consolidação da legislação tributária. Uma lei que vai, então, revogar outras 77 leis, uma atualização de uma legislação de mais de 40 anos. E só para você imaginar que hoje, para recolher um tributo, você precisava procurar em 78 normativos legais da Prefeitura, com essa aprovação a gente vai procurar tudo no mesmo lugar. Então, eu acho que isso é extremamente positivo, sem aumento de impostos, que é um compromisso do nosso governo. Nós não tivemos em nenhum momento nenhum aumento de tributo, antes, pelo contrário, a gente teve extinção de algumas taxas, redução de outras, e isso foi um compromisso da nossa plataforma de campanha quando nós participamos. Tivemos ordem de início na Rua Gonçalves Dias, tivemos ordem de início no trecho 2 da Paim Filho também, com asfaltamento, temos 19 trechos no interior que estão com obras de pavimentação asfáltica, temos diversas obras também nos bairros, então acho que foi uma semana bastante movimentada, além de nós termos dado a possibilidade de liberdade para os pais escolherem, né, se fazem a vacina ou não da Covid-19 em suas crianças, e quem escolher não fazer a vacina nesse momento, que não seja impedido de matricular a sua criança na rede, seja pública ou privada aqui do nosso município de Farroupilha. Muito bem, Jonas. Em função dessa toda a tua experiência, né, que a gente comentou ali, secretário, vereador, né, passou por uma vereança bem como oposição, né, inclusive, né, isso dá um respaldo maior, né, para saber como é que é o outro lado, né. E tu te sente preparado para, se vier a ser candidato para tocar esse município? Eu acho que preparado é a melhor expressão, né? A gente nunca está pronto e nunca está finalizado, né? A gente aprende todos os dias. Eu tenho na minha concepção que dentro da regra eleitoral que a gente tem hoje, o mais natural é nós termos a repetição da chapa com a pré-candidatura à reeleição do prefeito e do vice. Eu acho que esse seria o caminho natural. Se for a minha escolha, seria acompanhar dessa forma. Se houver qualquer impossibilidade de acontecer desta forma, eu, pela oportunidade que o prefeito me deu e pela preparação que a gente teve nesse período, e também somado com as experiências da Secretaria de Finanças e do período no Legislativo através da Câmara de Vereadores, eu entendo que a gente está se preparando para que, se o desafio surgir, a gente possa conversar com a nossa comunidade, conversar com a nossa sociedade para saber se é o caminho a se seguir. Mas, assim, Glacir, se houver essa necessidade, né, e eu estou dizendo aqui que seria uma honra, né, então não é aqui se fazendo no sentido de não se colocar à disposição, seria uma honra ter essa possibilidade de continuar servindo ao nosso município, independente de qual seja a cadeira que venha a estar. Eu entendo que nesse momento continuar na cadeira de vice-prefeito é uma honra. Se tiver a possibilidade de participar também do processo de uma maneira mais importante, é uma honra, e se tiver que se ficar do outro lado para
poder sugerir, para poder contribuir com as experiências também, não tem nenhum problema, eu vou continuar fazendo isso, porque Farroupilha é a cidade que me acolheu, é a cidade onde eu constituí minha família, que eu tenho muita honra de morar aqui. Jonas, o normal agora, março está ali, né? Vai ser a movimentação das janelas, essas coisas tudo, né? Teve uma movimentação recente aí, declarada pelo Dr. Tiago Brunet, que praticamente ele está indo ou para o PP ou para o PL, não está bem definido ainda, né? Mas assim, vamos fazer uma bola de cristal aqui, né? Tu já pensou se realmente o prefeito, pela última entrevista que o prefeito deu aqui, ele não tem muita vontade de ir para a reeleição, foi o que eu entendi aqui e o que ele mais ou menos falou durante a entrevista, né? Inclusive, ele tem uma vontade de ir para o governo do estado, né? Daí a gente fez uma brincadeira, pô, se o Leite lá em Pelotas conseguiu, por que não o Fabiano aqui na Serra com todo esse potencial que nós temos, né? E ele é um homem que pensa grande, pensa longe, né? Ele tem um bom marketing, tem uma experiência boa e tudo. Eu acho que seria bom para Farroupilha, desde que não seja igual o Sartori, que não mandava nada para a Serra para não dizer que ele estava puxando para cá, né? Mas são coisas de cabeça. Na tua concepção, assim, viajando, tu já tem o Thiago como teu vice, na possibilidade de tu ser o candidato para a majoritária? Ainda não tem toda essa discussão e eu confesso que eu acabo ficando com uma parte mais administrativa, mas eu tenho a percepção clara de que se eventualmente o prefeito não puder participar desse próximo pleito e a indicação vier a recair sobre o meu nome, a gente vai ter o MDB na cabeça de chapa, automaticamente a indicação do candidato a vice seria, né, ou do Progressistas ou de qualquer indicação que o prefeito Fabiano venha a fazer. Eu confio muito no trabalho que o prefeito faz, na forma e na liderança política que ele possui, e se for esse o caminho, e deve ser agora no mês de março ou abril, essas transferências da janela partidária, eu entendo que todas as pessoas têm algo a somar, todas as pessoas têm experiências positivas, né? O Dr. Tiago já tem uma experiência no Legislativo de 2 mandatos, eu tive a oportunidade de, em um dos mandatos, compartilhar ali a vereança com ele, e nós temos toda a possibilidade de conversar para encaminhar esse assunto, que vai ter certamente a supervisão do partido que ele vier a fazer parte. Eu acho que nesse momento é um momento, por mais que a gente seja feito de pessoas, esse momento inicial ele é também dos partidos políticos fazerem as suas organizações e as suas indicações para compor o processo eleitoral. O Jonas, como pré-candidato, pré-candidato, né? Tem que botar 2 pré hoje ainda, né? Tu vê como assim que teria umas 3 chapas, ou tu acha que só vai ter 2 na próxima eleição? Nós estamos trabalhando, né, e principalmente, de novo, né, sobre a liderança mais política do prefeito Feltrin, para que nós tenhamos uma coesão dentro do grupo que nos elegeu. Nós, no governo, estamos trabalhando para manter essa união. Na época, nós tivemos uma união de 5 partidos, que era o Progressistas, o MDB, o Partido Liberal, o PRTB e o PSL. Esses 2 últimos tiveram transformações recentemente, até mesmo as lideranças, que era o presidente Bolsonaro e o vice Mourão, eles acabaram migrando para outros partidos. Então hoje eu diria que a gente tem ali Progressistas, MDB e PL, e a nossa intenção é primeiro fechar essa coligação, manter a mesma, para que nós possamos continuar e oferecer para a população a possibilidade de avaliar o governo que foi realizado por esses 3 partidos. Pode vir alguma adesão, outro partido que talvez não esteve conosco no ano de 2020, que agora, vendo o nosso trabalho ter sido realizado, pretende se somar nessa junção política. Isso pode ocorrer também, mas eu acho que o primeiro objetivo é mantermos os partidos que estiveram juntos lá em 2020. Com relação aos movimentos da oposição, a gente não tem muitas, tem vários desencontros, informações que a gente recebe, mas o nosso trabalho no dia a dia do governo nos deixa até pouco tempo de pensar em como eles estão se formatando. Eu acho que existe aí, muitas vezes, situações onde talvez seja difícil, juntar todos os atores que estão envolvidos nesse outro processo, mas, de qualquer forma, seja unidos ou seja separados, a população vai ter a oportunidade de fazer suas comparações e avaliar o melhor projeto.
O doutor Tiago, pelo que se comenta, iria para o PP, né? Então seria o vice do Jonas, né? Isso já está mais ou menos. Mas se ele for para o PL, essa coligação apoiaria ele para deputado, talvez, né? E aí sobra quem para um provável vice dentro da bola de cristal? Nós estamos viajando aqui, né? Sobra a primeira-dama, Ariane, e a presidente do PP. O Jonas acha que tem mais nomes ainda que possa agregar nessa cesta de ofertas? É que eu, Glacir, por mais que o prefeito tenha dado essas manifestações, eu confesso que ainda reluto, né? Eu acho que, assim, o prefeito Fabiano, ele tem até o mês de... pode ser até ali na convenção, no mês de julho, né? Ele não precisa de nenhuma desincompatibilização, ele não precisa de nenhuma antecipação, ele não tem prazo nenhum. Se em julho ele levantar a mão e disser sou candidato à reeleição, ele é candidato. Mas se ele for candidato ao governo do estado, por exemplo, tem que ir antes, né? Ou também é julho? Mas é que a eleição ao governo do estado é lá em 2026, então não afeta a possibilidade de ser candidato agora em 2024. Mas eu digo se ele vai para a reeleição e ganha. Ele teria um prazo de desincompatibilização que seria em março de 2026. Está longe, né? Março de 2026. Mas uma pergunta que eu fiz para ele é a seguinte: prefeito, normalmente, só para introduzir a conversa, né? O prefeito normalmente gosta de fazer o sucessor porque é uma continuidade do trabalho, enfim, né? Todo mundo gosta de fazer o sucessor. Mas se ele vai para a reeleição e depois quer ir para o governo do estado, ele faria o sucessor, que seria o vice, né? Automaticamente. Mas não fica mal perante os eleitores, né? Olha, Glacir, a gente tem diversos momentos assim. Na verdade, se nós formos pegar, tem exemplos negativos, mas tem muitos exemplos positivos de prefeitos, né, que participaram do pleito, ou participaram como prefeito até um determinado momento e depois se licenciaram para na verdade renunciaram, né, para ser candidato ao pleito do governo do estado e foram eleitos, né? Eu acho que depende bastante da avaliação da população. Eu penso que se é um trabalho bem realizado e a população enxerga a liderança naquele município que aquele prefeito exerceu, a maioria acaba apoiando para poder ter aquela experiência em um ente maior. Então eu vejo assim, se por acaso estiver sendo realizado um bom trabalho como está nesse momento, né, e como a gente ouve quando a gente vai para outros municípios, a gente ouve muito sobre essa liderança do prefeito Fabiano. As pessoas colocam muito, lá vocês têm um cara para frente, um cara com experiência, um gestor, sabe lidar com RH, sabe lidar com a promoção e a instituição do seu município. Então, a gente ouve isso muito fora quando a gente participa das reuniões do Cored, da MESNE, do CISGA. Então isso é algo que pode contagiar num outro processo eleitoral. Então eu vejo que não dá para dizer que é totalmente ruim ou totalmente bom, vai depender da avaliação que vai ter naquele momento. Agora, Glacir, a gente sabe, né? De 2024 para 2026 muitas águas vão rolar, né? Então, pode ser que nesse primeiro momento o prefeito possa participar do processo de 2024, quando chegar lá em 2026 ser um candidato natural ou ter alguma dificuldade, ter outro nome forte no partido e que não permita que participe do processo em 2026. Então, acho que se nós estamos com dificuldade de montar um cenário para esse ano, imagina pensado mais 2 anos na frente. Com certeza. A bola de cristal tem que ser boa, né? Boa, verdade. Jonas, vamos entrar assim, a gente recebe muitas demandas e no dia a dia na cidade corre todo tipo de conversa, sabe? De cidade pequena se conversa de tudo. Fechar 713 ali, sair dali sem ter um lugar próprio, foi uma boa estratégia da administração, porque vocês alugaram muitas salas. Como é que ficou as mesas que sobrou? Como é que ficou esses aluguéis? Houve uma redução de custo com relação a essa mudança? Sem dúvida. Na verdade, a locação foi feita basicamente de um outro local, né, onde foram as estruturas que estavam anteriormente no antigo SEAC ali, né, onde era o prédio da 713, elas basicamente se dividiram em 2 locais onde nós estamos com as nossas estruturas administrativas hoje. Um é ali na Tiradentes, né, onde nós tínhamos o SESI, que é onde a gente chama de anexo 2 agora, e outro é o prédio ali onde tinha a antiga delegacia de polícia civil, que é o anexo 3. Basicamente a substituição foi por esses 2 locais
aquilo tudo que tinha lá foi para esses 2 locais, com exceção do Conselho Tutelar, que havia inclusive uma indicação de que o Conselho Tutelar ele precisa ocupar um local próprio, um local independente, vamos chamar assim, pela questão até do tratamento, do sigilo que deve ser levado àquelas demandas. Então a gente teve esses 2 locais. Para você ter uma ideia, Glacir, eu não vou ter esses valores talvez atualizados agora porque eles sofrem correção, mas eu me lembro da época que nós fizemos a mudança. A gente saiu de um aluguel de em torno de R$60 mil, que nós tínhamos então daquele prédio ali na 713, vamos chamar assim, para uma locação de em torno de R$14 mil, que é o custo que nós temos desse prédio da Tiradentes, onde nós temos hoje o anexo 2, que estão ali a Secretaria da Habitação e Assistência Social, Secretaria da Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. O estacionamento é um aluguel à parte? O estacionamento foi uma concessão, inclusive, por parte do CNC, enquanto ele não utilizasse ali a parte do prédio onde era o antigo CESF. Né? Então, o custo na época, que foi, eu não vou te dizer os valores atuais porque eu não sei, mas na época era isso, de 60 para 14 mil. E a estrutura da Secretaria de Obras e da Secretaria da Agricultura passaram para um prédio próprio, que veio naquela permuta, o prédio e o terreno da delegacia vieram para o município, né? Nós regularizamos aquele debaixo da garagem, que não estava conosco. Tinha sido feita uma permuta com o empresário, não tinha sido devolvido, a gente estava pagando aluguel daquele terreno também. Então, se nós for somar, ali era mais em torno de 11 mil, já dava 71 mil reais, que hoje, ou naquela época, se substituiu por 14 mil reais de aluguel. Tá? Então, isso, assim, a questão da economia, ela é, no número, nós tivemos uma economia significativa de locação e também, Glacir, a gente tem as estruturas mais próximas. Né? Hoje tu atravessa a rua, tu está no anexo 2, e se tu caminha uma quadra para baixo, tu está na nossa Secretaria de Obras e Agricultura, que estão próximas das máquinas. Agora, né? Estão próximas das máquinas ali, e os secretários conseguem comandar melhor também os seus trabalhos. Com relação ao Ecofar, os repasses às vezes fala que é 1.200, às vezes é 1.800, já ocorreu até isso na Câmara de Vereadores, né? Para ter um contrato com a Ecofar, precisa de um fiscal, né? Existe um fiscal nesse contrato? Existe. Quem é o fiscal? Existe, o fiscal é o Fabiano Chaves. Se eu não me ele engano, é fiscal. Concursado? Não, o Fabiano é SCC, o fiscal do contrato, mas ele também tem as medições de engenheiros, de engenheiros ou contratos temporários ou concursados. A Ecofar, nós poderíamos abrir uma página à parte, né, Glacir? Ela estava completamente irregular quando nós assumimos, até mesmo a sua composição como uma economia mista, tendo uma associação de recicladores que fazia parte da Ecofar como sócia, que nunca tinha integralizado o capital, né? E que nós ainda estamos nos passos finais para fazer a regularização dessa empresa, né? Para torná-la empresa pública, para depois poder fazer os estudos de como é a melhor forma, a mais vantajosa de nós conduzirmos essa questão da limpeza, do recolhimento e da gestão do aterro municipal. Nós tivemos diversos apontamentos, inclusive que tinha também da época anterior, principalmente o tratamento do chorume lá no nosso aterro municipal, que aumentou muito o custo mensal de algo que não era feito antes e que agora tem que ser, está sendo tratado. Então, é um valor que não vai diretamente para os serviços que a Ecofar faz do dia a dia, é um valor que acaba sendo feito de algo que não era feito antes, que logo não tinha pagamento sobre isso, mas ainda nós temos uma parte de regularização estatutária para fazer da Ecofar, criação de conselhos que ela não possuía, que também vai facilitar a questão da fiscalização. A gente tem ainda caminhada para fazer. E obrigatórias licitações, no caso, né? Para qualquer contratação. Sim. As licitações, inclusive as informações nos portais da transparência da Ecofar, elas devem ser muito próximas ou iguais do que divulga no próprio site da Prefeitura. Não existia esse tipo de controle e agora nós estamos colocando todas essas informações e a Ecofar hoje, se não 100%, está muito próxima da questão da regularidade do seu funcionamento. Ainda a gente tem que melhorar a qualidade. O portal de transparência deles está funcionando. Ainda tem que melhorar a qualidade de serviço, mas essa parte de atendimento à legislação legal está muito próxima do atendimento pleno. Então esse valor do chorume não está incluído no que a Prefeitura repassa para a Ecofar? Está. E já está? Está. Eu não tenho Eles certeza que pagam, de tempo, mas eu acho que já tem
tem em torno de 1 ano e meio a 2 anos, que esse valor está sendo repassado, subiu o valor de repasse do município para a Ecofar, porque esse valor está sendo repassado e não era antes, não era no comecinho do nosso governo, até nós recebermos e conhecermos todos os processos que tinham, principalmente, eu não me lembro agora se era do Ministério Público ou se era da FEPAM, mas que acabou tendo esses apontamentos para que nós tivéssemos, então, a operacionalidade do nosso aterro sanitário. Muito bem. A Prefeitura, sendo quem paga a Ecofar, não existe uma cobrança maior em cima da Ecofar, Jonas, porque a limpeza, os entulhos, as capinas, aí tem a desculpa da chuva, do sol, mas isso aí sempre teve, né? Mas a cidade nunca teve tão verde assim, mas verde no sentido ruim, de cordões, de calçadas e tal. Nós somos uma cidade turística, mas não somos uma cidade limpa hoje, é o que a população fala isso, né? Se a gente for aqui na Tiradentes, com a Rômulo Noro, a gente vê containers a qualquer momento transbordando, a gente vê mato, a gente vê bueiros ali que estão entupidos. Enfim, assim, a cidade não está limpa, né? Então a gente gasta bastante no Natal, gasta na Páscoa, e aí só fica as praças bonitas, o resto não está bonito, né? Isso é o que a população fala, né? E durante essa conversa nós vamos botar alguns vídeos ali que depois tu pode apreciar isso e fazer o comentário que tu quiser, mas já vamos falar sobre isso agora, né? Por exemplo, assim, ontem eu entrevistei uma moça no Alvorada, que ela fala que tem uma rua não pavimentada lá, que tem um buraco que está fazendo 4 anos lá. O pessoal vai lá, olha e não resolve. Olha, 4 anos é um problema de fazer um bolo de aniversário lá cada ano, né? Na entrada do São José ali, aquele asfalto ali, aberto há quanto tempo, né? Então são meses de coisa assim. A pergunta que se faz, né, Jonas, é muita obra ou é pouco a fiscalização, é pouca começar e terminar o serviço, né? Então eu gostaria que tu comentasse com relação a isso aí, a limpeza, né, principalmente, e essas obras que a gente vê assim que demora, né, para resolver as coisas, né? Perfeito. Eu acho que nós podemos começar pela situação que você coloca da Ecofar. Assim, Glacir, eu acho que nós estamos em um momento, agora, um pouquinho mais complicado, principalmente na questão das roçadas. Nós estamos em um momento em que realmente o mato cresce mais rápido. Mas sempre cresceu, né, Jonas? Nesse período do verão. É que, assim, né, Glacir, a contratação das pessoas e das equipes para serem feitas, elas acabam levando um tempo maior para dar o giro na cidade, e muitas vezes o incremento de equipe, tu não pode fazer ele para todo ano. O que nós temos? Uma solução que a gente buscou, estamos com um processo de licitação em aberto para fazer agora uma capina elétrica. Tá? Nós estamos com um processo de licitação que deve acontecer agora no fim do mês de fevereiro, começo do mês de março, porque pelas cidades que já aplicaram a capina elétrica, porque não pode agora atuar mais com herbicida, né, Glacir? Então, antigamente, quando tu atuava com herbicida, demorava muito tempo para o mato voltar a crescer, mas ambientalmente incorreto. Então, agora tem uma proposta ambientalmente correta, que é a capina elétrica, que você faz, na verdade, o corte da seiva, e segundo já os testes que a gente tem apresentados, demora mais para que o mato volte a crescer. Então, nós estamos buscando alternativas para que a gente possa minimizar esse impacto que tu coloca hoje e que eu concordo que nós precisamos fazer uma melhoria nesse sentido. Com relação aos entulhos ou ao lixo, aos entulhos eu vou fazer um capítulo especial, Glacir. Há muita coisa que é colocada em container que não deveria estar. Né? Inclusive garrafas de vidro. Que nós temos campanha mensal que adianta, né? Mas, Jonas, isso aí, né? eu vejo assim, a lei de... aquela que é, como é que chama de voltar? De retorno reverso. Reverso, né? O que adianta você se deslocar lá num dia X, todo mundo levar os seus vidrinhos lá, e daí os bares e restaurantes enchem os containers, aqui na esquina não é diferente, com garrafas descartáveis. Isso aí o reverso, assim, se o cara comprou X garrafas, ele teria que ter uma nota de X devolução reverso. Porque senão nós estamos enxugando gelo, eu não conheço toda a legislação eu me lembro agora, tem um outro nome antes do reverso, mas a gente entendeu, né, Glacir? Mas a gente poderia dar uma estudada nisso, quem sabe o secretário Nestor falar numa próxima oportunidade, para que a gente veja o que regula. Eu sei que tinha pilhas, lâmpadas, não sei se o vidro também tem isso. Mas assim, muitas vezes, resto de construção,
isopor, tudo que é coisa se coloca ali nos containers, algo que não deveria se colocar. De noite, né? Isso não tem como, né? Inclusive de noite, né? A questão vamos dizer assim, está normatizado, a Ecofar não para, nem no feriado, nem nada, então são 3 vezes nos bairros, 5 ou 6 vezes na parte central. O que a gente está fazendo agora é participando de mais uma licitação de compra de containers para nós reforçarmos em alguns lugares. A gente mudou muitos containers que estavam bastante destruídos. Falta limpar os containers, porque também é uma qualquer situação... container que tu vai está cheio de mosca e sujo, né? Isso também é algo que pode ser melhorado, mas a gente trocou os contêineres, colocamos aquelas lixeiras nas ruas do centro, e aí eu tenho um número para te trazer. Sim, não, legal, aquilo ali. 60 delas foram destruídas. 60 delas Qual foram é o destruídas, programa que foi feito de conscientização? Nenhum, né, Jonas? Não, tem, Glacir. A secretária Luciana ou o secretário Nestor podem falar também nas escolas, tem, mas assim... 60 dessas lixeiras que a gente colocou com tanto carinho para a nossa população, infelizmente, deixaram de prestar o seu serviço. Nós vamos repor. Né? Sobre os entulhos, Jonas, que eu falo, não é o sofá, não é o... É que esse, inclusive, só me permite aproveitar. Esse tipo de entulho, na verdade, o entulho de construção, ele não é responsabilidade do município fazer o recolhimento. Mas é o município que fiscaliza, né? Glacir pode até fiscalizar, ou até notificar, ou até multar, mas o ideal seria, quando tem esse tipo de entulho, chamar uma empresa especializada para esse tipo de recolhimento. Isso seria o certo, né? Mas não isso acontece. É o que prevê a legislação, inclusive, né? Com relação aos entulhos, que eu falo o seguinte, todo mundo poda a árvore dentro do seu terreno e joga na esquina. Aqui na frente, várias vezes aconteceu isso. Certo. Mas por que jogam na esquina? Porque não tem calçada, né? Por que jogam na esquina? Porque um bota, os outros continuam botando. Então, em pleno centro, aqui, da Paim Filho para cá é centro, né? A gente vê assim, em cada esquina tem uma pilha de folha seca, daí dá um vento e espalha na cidade. Quer dizer, o que adianta a Ecofar vir aqui limpar uma vez a cada mês e aí aquele monte de folha seca no meio da rua, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que rever, viu, Acho que vamos, inclusive, quem sabe, fazer uma divulgação maior, porque existe um programa de recolhimento desses. Mas não é... Eu não sei o dia que o lixo passa aqui para recolher o lixo. Mas tem essas informações. Aonde? No site da Ecofar tem tanto dos... Mas a gente pode... Vamos melhorar isso. Vamos passar aqui, Glacir, para colocar para os telespectadores, para ter... Porque tem, na verdade, tantos dias do recolhimento do resíduo orgânico, da coleta seletiva, e também os dias de recolhimento de entulhos e materiais de poda. Claro que o ideal seria conciliar o dia que a pessoa vai fazer, sabendo que logo depois a Ecofar vai passar, né? Mas tá ruim essa informação aí. Vamos melhorar. Eu vou anotar aqui já. Isso aí, assim, eu sei isso desde 1800, que é segunda, quarta e sexta. Mas daí tu vai no container na terça, está lotado, tu vai na quinta, está lotado. E é de orgânico e é de seco, isso, como tu diz, assim. Mas aonde não tem calçada, o pessoal bota tudo ali. Eles escolhem uma calçada. E isso que eu queria entrar, João. Existe lei, tu como vereador, na lei orgânica e tudo, tu sabe. Hoje uma multa é R$350 para quem não tem a calçada. Mas assim, isso eu estou há 40 anos na cidade. Tem ruas ali que não tem calçada, acho que desde antes da emancipação da cidade. Vou te dar um exemplo ali perto da Hidrocol. Tem 3 terrenos que não têm acesso à calçada. 3 terrenos. Não tem pavimentação, tem um que tem umas pedras ali, que é aquilo ali desde sempre, que eu acho que o morador fez a casa ali, as pedras estavam na calçada. Entre a Hidrocol e a antiga igreja do Varela. Sim, né? Tinha Assembleia de Deus ali. Exato. Se tu analisar ali, as pessoas andam pela rua. Daí, se for atropelada, a culpa é do cara que está no meio da rua. É do velho burro que não sabe caminhar no meio da rua, né? Não é o motorista que atropela, muito menos o proprietário da calçada que não fez a calçada. Certo. Então, assim, calçadas, tapumes, terrenos baldio, isso existe lei. Por que não é aplicado? É medo de melindrar o eleitor, Jonas? Por que os prefeitos não fazem isso? Olha, assim, na verdade, a gente tem um corpo que agora, com esse concurso, nós vamos tentar aumentar a questão da fiscalização. Hoje a gente tem os nossos fiscais já com diversas atribuições, a gente acaba antes fazendo os contratos públicos, sejam das obras ou os contratos de acompanhamento que tem entre o setor privado e o setor público, e talvez a gente tenha que pensar de uma forma mais incisiva de aplicação da legislação ou das notificações que devem ser feitas. O que eu penso é que um pouco a gente até
eu acho que todo prefeito que assume tenta pensar que o cidadão vai tentar fazer também a sua parte. Né? Faz tempo, vai fazer 90 anos que o município existe, assim, né, Jonas? E claro, e assim, eu vou te dizer, o caminho, inclusive, do último governo federal foi quase de uma autorregulação por parte do cidadão, e eu vou te contar, por exemplo, nos alvarás, tá, de empresas, né? Primeiro, na verdade, o município ou o estado ou a União atuavam com desconfiança com o empresário. Então, tu tem que me pedir para eu ter confiança que tu está fazendo certo. A lei da liberdade econômica, ela traz o princípio da boa-fé, né? Então, a princípio, tu pode fazer até que tu demonstre que tu está fazendo errado e daí eu atuo. Se não tiver fiscalização... Em alguns... um mundo ideal talvez não fosse necessário. A gente talvez não viva no mundo ideal infelizmente. E talvez a gente possa agir. Né? Jonas, se nós der uma volta pela cidade, em pleno centro, tem tapumes enferrujados, tem tapumes que estão protegendo um terreno vazio a tempo, exploração imobiliária, não vou dizer isso, vou dizer que o empresário comprou o terreno e não conseguiu construir, mas o tapume não precisa ser, vamos dizer, personalizado, uma coisa pintada, uma calçada que dê para passar, porque é muito fácil, eu compro um terreno ali e deixo à vontade, né? E em pleno centro tem isso aí, né? Em vários terrenos. Falta de calçadas. O que adianta eu faço uma reforma no prédio, eu tenho que arrumar a calçada para botar dentro da lei, né? Quem tem um terreno vazio no centro não precisa ter a calçada pronta. Deixa por último porque vai estragar a calçada. Aí é problema do proprietário, né? Se a lei diz que tem que ter calçada, teria que ter. Tapume é a mesma coisa, né? Tem todos os tipos de tapume. E o pior, né, é terrenos baldio. Tu olha, é uma mata. Coitado dos vizinhos da volta, né? Reclamam, ligam para a ouvidoria e fica naquele, né, não é com nós e tal. Então, acho que nós queremos uma cidade turística, tem que ser uma cidade bonita. Tu vai em qualquer cidade que vive do turismo, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, são alemães, é outra cultura. Eu acho que não justifica, eu acho que nós temos que melhorar. Acho que não é a cultura, é uma questão de conscientização que, na verdade, talvez se enxerga mais uma contribuição entre o poder público e a sociedade como um todo, que talvez a gente ainda não tenha. Ou a lei é mais rígida, talvez, né? Eu conheço e tive a oportunidade de visitar, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Nova Petrópolis, tá? O prefeito Darley lá, ele não coloca essa questão da aplicação da legislação, ele coloca que realmente a cidade participa para deixar ela em sintonia com as ações do poder público e com os cidadãos como um todo, né? Talvez a gente ainda precise buscar esse tipo de consciência. A cultura deles é mais arraigada a isso, né? A nossa não é. A nossa é construir prédio e fazer a calçada por último, né? Com relação à multa, um aviso, 2 avisos, 3 avisos, não sei como é que funciona a multa, se ele não paga, vai para a dívida ativa, né? Há uma possibilidade de o município ter que fazer uma licitação para contratar uma empresa para fazer aquele serviço e depois, então, lançar esse valor em dívida ativa. Jonas, e aí eu boto meia-culpa da prefeitura, né? Vocês estão fazendo ali uma obra fantástica que vai ficar nesses 250 metros em frente ao Cindy Lodge ali, que é o Largo Carlos Fetter, vai ficar bom para o futuro e tal, vai ser um novo ambiente para o povo ir, o que nós não temos muito ambiente, né? Em dia de chuva, essas coisas a gente não tem. O lazer fica por conta de ficar vendo televisão em casa, né? Eu sempre cobrei falta ruas cobertas, falta locais para o povo ir. É verdade. Né? Mas com relação ali, vocês não vão fazer calçada ali no Largo Carlos Fetter, pelo que dá para notar. Então vocês estão dando um mau exemplo. Porque se vocês fazem uma obra daquele tamanho e não fazem uma calçada entre o food truck ali e a Câmara de Vereadores, dá para ver que não vai ter calçada. Mas vai ter a pista de caminhada. Eu falo dessa parte, Glacir, pelo seguinte, ali na verdade nós temos um projeto para o Largo Carlos Fetter, que o primeiro levantamento tinha lá um custo em torno de 15 milhões de reais, tá? E nós tínhamos em torno de 1,5 milhão para fazer essa primeira etapa. Então, essa primeira etapa ela foi realizada com o que cabia dentro desse orçamento. Nós temos a destinação do terreno ao lado do Cindy Lojas no fim do ano passado. O prefeito assinou para ser repassado, então, como terreno para a Câmara de Vereadores,
né, que ali teria a possibilidade de fazer a construção do prédio da Câmara de Vereadores, né, e nós temos segunda, terceira, dá para chegar a 5, 6 etapas da ocupação do Largo Carlos Fetter, inclusive uma parte com uma rua coberta, tá, mas que não está previsto neste momento. Então, sim, Glacir, tem outras coisas para fazer nesse terreno. Nós temos uma ideia de fazer do lado do Food Park 2 ou 3 praças ou parquinhos ali para crianças menores, depois para crianças maiores e até mesmo para melhor idade. Isso é pro futuro, que né? não estão previstas nessa etapa. Mas os secretários estiveram agora essa semana em Brasília e demonstrando só o que já está sendo feito nesse momento. Já há deputados interessados em mandar recursos e emendas para que nós possamos fazer as próximas etapas. O deputado Bibo Nunes já acenou com recursos e outros deputados também para que nós possamos avançar. Eu acredito, Glacir, que tão logo a gente termine essa primeira etapa do Largo, a gente inicia uma próxima. E nessa próxima a gente tenha também... Nessa gestão, tu acha que já consegue? Nessa gestão a gente já tem provavelmente uma segunda etapa e o início de uma obra de uma segunda Parabéns. etapa. Jonas, por exemplo, a Corsan fez grandes obras ali, no pátio deles de água ali, né? Necessária e urgente e importante. Certo. Mas não arrumaram a calçada. Sim. A calçada deles é velha, é esburacada e não tem a obrigatoriedade. Não há fiscalização. Né? A Corsan tem notificações, Glacir, não só com relação a isso, mas inclusive há muitos trabalhos que ela fez de retirar paralelepípedo, cortar o asfalto e depois não recolocar da maneira adequada. Isso é antigo também. A Corsan foi notificada, Glacir, e nós, através do CISGA, nós alteramos agora a nossa agência reguladora. Antes a agência reguladora era a GERGS, que faz tudo e daí não faz nada. Né? Agora a gente tem a AGESAN. A AGESAN é a Agência Reguladora de Saneamento. Ela já está fazendo notificações, a nova Corsan, né, Glacir, porque agora tem uma mudança de controle acionário, né? Está assumindo uma empresa de capital privado e elas têm notificações para a Corsan e terão outras, para que quando ela faça o seu serviço, faça bem feito. Jonas, eu, assim, desde que a gente chega na cidade, tu vai em qualquer cidade, Santa Cruz, o paralelepípedo é tranquilo. Aqui na cidade é um tobogã, é um quebra-mola dentro de um buraco, né? Por quê? Porque cada um puxa a sua luz, a sua água e nunca fica igual. Isso assim, se contratasse uma equipe de 3, 4 pessoas, não conseguiriam arrumar o centro tão rápido. Passou 3 anos e não fizemos isso, né, Jonas? Então são coisas assim que a gente vê que é uma cidade turística pelos pontos que a gente tem, né? Não precisa nem enumerar todos que a gente tem, mas assim, o pessoal que vem aqui, às vezes, se decepciona. Eu conheço desde 97, que eu trabalhei no centro de compra, e as pessoas elogiavam nossos pontos turísticos, mas reclamavam da cidade. Né? Agora vou aproveitar, né, Glacir? Aqui com relação aos paralelepípedos, realmente tem um determinado momento em que fazem um determinado número de intervenções que não tem mais muito o que fazer para ele ficar bom. Nesse sentido, nós temos aqui na área central, que você acabou de citar, 3 ruas que a gente vai fazer uma recuperação importante, né? O caso da Paim Filho, que já fizemos uma recuperação asfáltica da parte que já tinha o asfalto e que estava bastante danificado, e agora a gente segue com essa pavimentação asfáltica num paralelepípedo ruim, que vai até lá no Bar do Pica-Pau. Nós fizemos a pavimentação asfáltica da Borges de Medeiros, que tinha o título de pior pavimentação de Farroupilha. Agora, então, nós temos uma pavimentação asfáltica boa nesse local. A gente faz também a Gonçalves Dias, com uma recuperação de área que já tem e também estende para uma quadra que ainda não tem pavimentação asfáltica, que também é um trecho da Tiradentes. A gente vem agora também com a Ângelo Bartelli, a Rua da Delegacia, que vai se tornar uma nova entrada da nossa cidade. Vou aproveitar para falar de entrada da cidade, porque justamente isso. A gente criou uma nova entrada da cidade na Armando Antonello, linda, lá na Santa, que foi feito uma outra visão de entrada da nossa cidade. Tem que melhorar a subida, porque deu muito acidente, né? Assim, Glacir, ali a gente tem, na verdade, a avenida, ela é preferencial, ela tem, se nós formos olhar, todas as questões de trânsito estão preservadas, né? A gente precisa, na verdade, aí um pouco de cuidado também das pessoas que transitam nesse local, né? Mas assim, a gente deu uma outra entrada para a cidade, na Armando Antonello, a gente recuperou a Pedro Grendene, lá na Papa João 23, Glacir. Você falou e falta uma correção ali de onde a gente fez a pista de caminhada, mas se nós formos comparar há algum tempo atrás,
não era pista simples. Quem tinha que entrar para o São José ou para o São Francisco era loteria. Agora nós temos uma entrada com segurança, com uma pista de caminhada, ciclovia e iluminação, que deu uma entrada também diferente para o nosso município, nessa entrada da Papa João 23. E agora a gente vem com a Ângelo Bartelli. A Ângelo Bartelli vai dividir também o fluxo com a Avenida Santa Rita, né, Glacir? Pessoas que não queiram ir até a sinaleira vão acabar entrando ali pela Ângelo Bartelli também para poder acessar a nossa cidade. É uma pavimentação também ruim e que nós faremos o asfaltamento dela total. Escada aqui na Carlos Fetter com a Rômulo Noro, e a Tiradentes com a Rômulo Noro. No governo anterior foi feita uma escada bacana ali. Fora das especificações técnicas, a informação que a gente teve e que nós precisamos preservar essa atual e fazer dentro da especificação uma escada nova. Nós estamos fazendo uma recuperação da escadaria da Pedro Grendene, ali na antiga Picolino, né? Já está sendo feita uma recuperação, nós estamos fazendo uma recuperação no Monte Pascoal e também tem previsão de Vêneto, de Industrial e outras, e também essa aqui que liga com a parte dos trilhos. Há uma previsão de recuperação. Essa da Thomas Edison ali, nós temos uma mini serra ali, quem vem pela Rômulo Noro na parte de cima. Sim. Outro dia uma moça ali não conseguiu engatar a marcha e veio de ré e derrubou ali onde sobe para se proteger. Os corrimões, né? Os corrimões. Derrubaram e só recolheram e até hoje está sem. Mas ali, eu acho que falta um guarda-reio ali também, ou menos naquela rua da Tiradentes que sobe ali, que vai lá pro colégio estadual. Né? Deixa eu só aproveitar nessa região, nós fizemos a iluminação da Rômulo Noro. Sim. Né? Dessa parte que vem então ali da Thomas Edison, né? Até a Papa João 23, ninguém usava isso aí à noite, Glacir. Por quê? Porque era um breu totalmente escuro. E o custo para o município foi zero. Foi só uma aplicação de apresentar o projeto para a RGE. Não, zero não, porque nós colocamos as lâmpadas, né? Mas foi apresentar o projeto para a RGE, eles fizeram a colocação de postes e nós colocamos a iluminação. Quero voltar para a escada. Revitalizado. A escada aqui, os vizinhos, tem vários edifícios agora aqui no nosso centrão aqui, né? E na Carlos Fetter não existe escada, existe umas pedras ali, existem uns degraus de tijolo que já deve ter mais de 20 anos aquilo ali, né? E que não tem uma parte onde possa esperar para atravessar a rua de um grande fluxo que é ali, né? Certo. Então, já foi pedido para a ouvidoria, os vizinhos, tudo reclamaram, e essa parte está parada. Há uma previsão de fazer uma escadaria, eu teria que ver qual dos pontos que está no projeto, eu não tenho certeza agora, mas existe previsão aqui, nós estamos, na verdade, com 4 ou 5 escadarias em tramitação, algumas já em obras. Não foi falado na Carlos Fetter, na Thomas Edison só precisa o corrimão ali agora, né? Mas é que a escadaria está fora das especificações técnicas. Mas está 1000 vezes melhor que a Carlos Fetter, que não tem nada. Mas é que, Glacir, se nós fizermos alguma obra de reparo, a gente também é responsável. Vou verificar certo qual dos locais e a gente passa. Mas a Pedro Grendene a escadaria ali vai ficar bem bacana. A do Monte Pascoal, que foi feita em outra gestão nossa, nós vamos revitalizar agora. E há, como eu disse, mais 3 ou 4 que nós já estamos em parte quase final de projeto. Tá bom. Então, essa do centro aí vai ficar na conta para a gente voltar a falar. Tá bom. Combinado. Com relação, Jonas, à ciclovia para Caravaggio ou pista de caminhada, a pergunta que todo mundo faz, por que não terminar lá na volta de Caravaggio, mas ficar fazendo pedaço e praticamente nunca termina, né? Porque vão fazer um bom pedaço, tirar agora... Fizemos uma detonação do material rochoso, né? Mas naquela área onde tinha olaria, onde é o local mais perigoso, que já teve acidentes e mortes, inclusive ali, não tem previsão de fazer ainda a pista de caminhada, né? Não seria mais interessante, o povo vai lá para Caravaggio para andar na volta lá, que é o mais seguro, né? Certo. E por que não terminam lá a volta em vez de fazer pedacinhos e pedacinhos? Qual é a... Eu explico, Glacir. Na verdade, assim, esse trecho que está sendo feito agora, né, nós pegamos 2 trechos ali, que foi da parte, vamos localizar mais ou menos ali onde começa o distrito industrial, né, de Caravaggio, até lá na subida do antigo Saquete lá, né? Esses 2 trechos que foram de asfalto na pista, que foi nós que fizemos, na nossa gestão, tá?
Alguns deles já tinham recursos garantidos pela outra gestão, é verdade, e a gente reconhece, mas a parte do projeto e execução foi feita por nós. E a gente entende que é positivo, porque aquele outro material que foi utilizado, Glacir, nas etapas feitas pela gestão anterior, ele dá bastante manutenção até pela questão do crescimento do PVS. mato. Ele dá bastante crescimento de mato e dá bastante manutenção. As nossas 2 etapas que fizemos, elas foram etapas de asfalto e que até mesmo, tanto na manutenção como o pessoal que anda de bicicleta, de skate, de patins, eles agradecem porque é o pavimento mais adequado. O que acontece? A pista de caminhada para Caravaggio, até agora, basicamente ela foi feita com recursos de emendas parlamentares. Tá? Então eu não sei como exatamente foi a decisão do governo anterior na época, mas eles fizeram aquela parte ali do Saturno, vamos chamar assim, que é a 26 de maio, e depois começaram aqui do Trevo da Santa em direção a Caravaggio, chegando ali onde nós relatamos há pouco. No entanto, Glacir, nessa última etapa, o Ministério do Turismo, que é quem passa o recurso, ele coloca que todo esse tipo de caminhada, se tu não faz todo o trecho, tá, ele tem que ser feito do ponto turístico para o outro local onde você quer chegar. Então, por isso que nós mudamos a ordem e o local. Não foi por uma decisão nossa, foi por uma determinação do caderno de encargos do Ministério do Turismo. Então, se fosse só por nós seguiríamos a parte ali onde tinha a serralheria do Saquete em direção a Caravaggio. Até porque seria muito mais barato, tá, Glacir? Fazer essa etapa ali do que fazer essa etapa onde a gente começou, que só de detonação de material rochoso, além de tempo necessário para ser feito, também tem um custo bastante significativo. Mas por isso que nós estamos fazendo nesse trecho. Nós vamos deixar pronto, Glacir, o projeto para fazer todo o trecho da pista de caminhada. Todo o trecho vai ficar com o projeto pronto. Há uma sinalização de um deputado federal de repassar mais um recurso de R$1 milhão. Tá? Nós não temos certeza da vinda desse recurso. E há uma possibilidade também de colocar recursos do município. Eu acho que o mais importante é a gente ter o projeto pronto. E o projeto de toda a extensão, não de pedaços. Depois, executando conforme tiver recurso, tudo bem. Mas se tu tiver a possibilidade de pedir ou para o governo do estado, para o governo federal, ou tiver recursos do município, ter no horizonte o término dessa pista de caminhada. Isso está na nossa conta, você. E em função do adiantado da hora, tu vai ganhar, inclusive, do prefeito um tempo aqui, né, Jonas? Vai ficar quase uma hora. 3 perguntas finais mais objetivas. Tá? Claro. Qual é o número de CC hoje e quanto era antes? Hoje nós temos em torno de 30% mais ou menos a menos do que se tinha. Nós tivemos ali em torno de 130, 133. Hoje a gente tem pouco mais de 100 CCs. Então a gente fala entre ali 20, 30% mais ou menos que tem de redução do número, tá, você? Pergunta que vai ser normalmente nos debates políticos em breve, né? Sem problema. Quando o MDB largou, você era secretário de Finanças, conhece bem os números, né? Sem dúvida. Não demitiram os CCs. Por quê? Não tinha dinheiro, ia ficar em déficit. Qual foi a solução naquele momento? E quanto que vocês receberam da administração Pedroso no final ali? Certo. São dois pontos. Vamos lá, tá? Eu não sei exatamente a questão da decisão ali do desligamento, não passou diretamente por mim na época. O que eu sei é que nós deixamos um superávit próximo de R$9 milhões, que foram deixados de recurso do ano de 2012 para 2013. E nós era para cobrir um pouco do hospital, né? Era essa a conversa na época, né? Não tinha uma utilização carimbada para aqueles recursos. Mas o hospital ficou na época com 15 milhões de dívidas. Os 9 milhões que foram deixados em caixa, eles eram basicamente de recursos livres, tá? Então, a princípio, para a gestão do prefeito que chegava logo em seguida para poder fazer a utilização desses recursos. E nessa administração atual, quanto que vocês pegaram do anterior? Foram em torno de 22 a 23 milhões de reais que foram deixados de recursos de 2020 para 2021, uma parte desses recursos também significativa na questão da saúde, porque 2020 foi um ano que os municípios, não só Farroupilha, receberam muitos recursos do governo federal, então é importante a gente colocar aqui, o governo Bolsonaro realmente ajudou naquela época os municípios para fazer o enfrentamento da pandemia, tanto em 2020 e 2021, inclusive grande parte dos recursos que era para habitação, que é o governo federal que faz, vieram para a saúde, então nós tivemos em torno de 23 milhões de reais que foram deixados de caixa naquela oportunidade. Muito bem. A saideira.
O governo hoje é mais MDB ou é mais PP? Por que eu pergunto isso? As duas principais secretarias, que é Saúde e Obras, praticamente na Obras tem o primo do presidente do MDB, né? Na Secretaria de Saúde tem uma moça que sempre trabalhou junto com o presidente também do MDB, né? Essa gestão não está mais MDB do que PP? Eu acho que essa gestão ela está pensando na comunidade. Eu acho que os partidos são meios necessários para se fazer uma gestão pública. Então, o que eu penso, Glacir, na Secretaria da Saúde, o secretário Clarimundo, né, com uma vasta experiência, inclusive junto ao Hospital São Carlos, ele veio sem filiação partidária, agora faz parte do Progressistas, né? Pré-candidato a vereador? Possivelmente, né? Então, ali a gente tem, na verdade, a liderança do Progressistas na Secretaria da Saúde e com contribuição de outros partidos. Quem é que assume a secretaria com a saída do Clarimundo? Não temos essa definição ainda. Mas 99% que é a Silvana, né? Não tenho essa certeza, Glacir, não tenho essa certeza. Nós não falamos sobre isso. O que eu penso é que eu acho que deve ser indicações de pessoas que já estejam no governo, porque alguém vir de fora para fazer esses 6 meses agora, até começar a engrenar, talvez a gente mais perca do que ganhe, né? Então, eu sou favorável a termos soluções caseiras de membros que já estão na equipe, mas não tem só a Silvana, tem outras pessoas que podem participar desse processo. Na Secretaria de Obras, nós temos também uma gestão compartilhada. A gente tem ali o secretário Argídio, que é do MDB, o diretor-geral é do Progressistas, que é o Renan, né, que tem uma participação também bastante importante na secretaria. A gente não fez nesse governo secretarias fechadas, vamos dizer assim, que sejam, essa aqui é do partido A, essa aqui é do partido B. Quase todas as secretarias a gente tem participações compartilhadas entre diferentes partidos. Então, para responder a tua pergunta, Glacir, eu acho que hoje existe, assim como o prefeito colocou no gabinete dele, né, um membro de outro partido, que sou eu, né, para auxiliar no processo de condução, assim acabou se replicando nas outras secretarias e respeitando um compartilhamento também entre os partidos. Em alguns casos, o Progressistas à frente e o MDB com o diretor-geral ou alguns departamentos, em outros casos, de maneira inversa, com o PL também participando em outras secretarias, eu vejo que há uma harmonia na distribuição dessas funções e até mesmo nas forças políticas. No gabinete nós temos o Arielso, o Gabinho, o Paim e o Jonas. São 4 membros fortes do MDB. E temos também a doutora Eliane, presidente do Progressistas, o doutor Tiago Galvão, membro do Progressistas, as 2 pessoas que estão à frente do gabinete, o Alexandre e a Daniela, que também Daniela era MDB até poucos dias. Não. A doutora Eliane era MDB até poucos dias, trabalhou 4 anos em Garibaldi. Aqui em Farroupilha, Glacir, desde o começo, ela foi do Progressistas. A Daniela tinha uma ligação com o vereador Sandro Trevisan, e assim que o vereador Sandro foi do PSB para o Progressistas, ela também fez parte do PP. Então, se nós formos verificar, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Né? Tem equilíbrio. Nós temos aí praticamente o mesmo número. Olha o tempo lá, Jonas. Bateu o recorde hoje. Obrigado. A casa está sempre à disposição para nós conversar. Temos bastante tempo ainda antes da eleição, né? Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. E na eleição vamos fazer bons debates aí. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.